Será que é realmente possível aprender um idioma em 6 meses? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Christian novamente, sou autodidata em inglês e japonês. E neste vídeo eu gostaria de comentar um pouquinho sobre um vídeo que eu assisti no TEDx, que é um canal no YouTube, sobre palestras de vários assuntos. E nesse vídeo específico, eu vi o vídeo do Chris Lonsdale. E o que Chris Lonsdale defende nesse vídeo? Ele defende que é possível qualquer adulto aprender qualquer idioma em apenas 6 meses, tá? Eu gostaria de comentar com vocês se isso é realmente possível, o que vocês acham, a minha opinião sobre o assunto. Então, sem demoras, vamos nessa. Então, começando, quem é Chris Lonsdale? Chris Lonsdale é um psicólogo e linguista que se dedicou a acelerar o aprendizado humano. Chris Lonsdale fala um pouquinho sobre a infância dele, que ele sempre se interessou em aprender tudo de forma mais rápida. Isso pouparia mais tempo dele e, consequentemente, ele não teria que perder o seu tempo na escola, tá? Por isso que ele acabou se interessando em aprendizado rápido. E o Chris Lonsdale, ele fala de uma experiência que ele teve na China em 1981. O Chris Lonsdale foi para a China com o objetivo de ficar fluente no mandarim e todos disseram a ele que levaria anos para aprender o idioma. Como resultado, ele aplicou os princípios psicológicos e atingiu a fluência em apenas 6 meses, tá bom? E qual é a promessa desse vídeo? A promessa dele é que qualquer adulto pode aprender uma segunda língua e atingir a fluência em 6 meses, tá bom? O que você acha disso? Você acha que é verdade ou não? A gente vai descobrir conforme a gente vê o vídeo. O Chris Lonsdale, ele começa quebrando 2 mitos que muitas pessoas têm quando se trata de aprender idiomas. O primeiro mito é a questão do talento. A pessoa pensar que é necessário ter talento para aprender novos idiomas, o que eu concordo plenamente que você não precisa. Isso aqui é um mito. Você não precisa ser talentoso em aprender idiomas. Eu sou uma prova viva disso, porque eu nunca fui talentoso em aprender idiomas. Na verdade, eu sempre fui um dos piores da minha turma quando se tratava em aprender inglês. Então aqui ele ilustra esse mito com a história da Zoe, que falhou em aprender o holandês e foi considerada sem talento, e ela acabou desistindo por um tempo. Mas aí ela foi para o Brasil e aprendeu português fluentemente em 6 meses. O segundo mito que a maioria das pessoas tem é o mito da imersão. É um mito que você tem de ter que morar em outro país para aprender um novo idioma, o que está totalmente errado. Você não precisa se mudar para outro país para aprender um novo idioma. Você pode aprender tanto na sua casa, no seu quarto, no país que você vive, aqui mesmo no Brasil. Então são 2 mitos que eu concordo plenamente que eles não são reais, tá? Você não precisa de talento para aprender um idioma e você não precisa se mudar para um outro país para aprender um novo idioma. Além dos mitos, o Chris Lonsdale ilustra 5 princípios importantes que o fez aprender o mandarim em apenas 6 meses. E o primeiro princípio foi conteúdo relevante. Ele afirma que você só aprende o que é importante para a sua sobrevivência ou objetivos. Atenção e significado são filtros essenciais. O que ele quis ilustrar com essa afirmativa? Ele quis ilustrar que você tem que aprender um idioma novo com aquilo que é importante para você. Por exemplo, quando você vai aprender um novo idioma, qual é o seu objetivo? É trabalho? É estudo? É conseguir uma vaga na faculdade que você tanto deseja? Então, isso aqui é estudar aquilo que é relevante para você, o que é importante para você. Então, se você está na área de odontologia, será que é relevante para você estudar sobre astronomia? Eu tenho certeza que não. Então, você estudar aquilo que é relevante para você vai com certeza acelerar seu processo de aprendizado em um novo idioma. O segundo princípio que ele traz aqui é a língua como ferramenta, tá? Ele diz que não estude para usar depois, use para comunicar desde o primeiro dia. Exemplo que ele usou no vídeo foi de uma pessoa que precisou aprender a digitar em chinês em 48 horas por necessidade. E quando algo é urgente, quando algo a gente precisa aprender para ontem, você acaba aprendendo essa coisa com mais agilidade, com mais velocidade. O terceiro princípio aqui é o input compreensível, tá? Esse input compreensível, ele vem de uma tese de Stephen Krashen, que é um linguista que apresentou a teoria do input compreensível. Então, a compreensão aqui é a chave.
O fato de você entender a mensagem pelo contexto, gestos, linguagem corporal, você adquire a língua, você adquire o idioma inconscientemente, tá? É isso que a gente chama de fluência real. É um processo inconsciente que, quando você menos perceber, você já vai estar comunicando no idioma, você já vai estar aproveitando ao máximo do idioma. O quarto princípio aqui que o Chris Lonsdale traz é o treino fisiológico, tá? Aprender é físico. Se o seu rosto doer, você está fazendo certo. Então, o que ele quis dizer aqui? Muitos idiomas requer um exercício facial. A sua face tem vários músculos e você só vai conseguir emitir alguns sons específicos no idioma se você praticar. Ele ilustra aqui que se você sentir que o seu rosto está doendo durante as práticas de conversação, então você está no caminho certo. E o quinto e último princípio que ele ilustra aqui é o estado psicofisiológico. O que isso quer dizer? O Chris Lonsdale, ele ilustra que nós temos estados de emoções que são propícios a acelerar o nosso processo de aprendizado. Um dos exemplos que ele usa é: se você estiver irritado, se você estiver triste ou estressado, não adianta, o seu processo vai ser lento, você não vai reter informação como esperado e não vai ser um estudo benéfico para você. Porém, se você estiver num estado tranquilo, calmo, sem pressa, alegre, feliz, isso influencia no seu humor e isso também influencia na velocidade que você vai aprender um novo idioma. Então, aqui o quinto princípio do Chris Lonsdale é o estado psicofisiológico e você ter a tolerância à ambiguidade. O que é essa tolerância à ambiguidade? Muitas pessoas, quando vão aprender um novo idioma, elas querem entender 100% do idioma. O que isso quer dizer? Elas querem entender, por exemplo, uma série totalmente em inglês, sem precisar de legendas e entendendo tudo perfeitamente. E isso tá longe de ser uma realidade, no princípio, tá? Então, você ter essa tolerância à ambiguidade, aceitar que você não vai saber tudo de início, é o que vai te fazer acelerar o seu processo no aprendizado de idiomas e continuar avançando mais e mais. E além desses 5 princípios, o Chris Lonsdale trouxe 7 ações práticas para você executar para atingir o seu objetivo de fluência no idioma em apenas 6 meses. Aqui ele traz o Brain Soaking, que é mergulhar o cérebro, ouvir áudios, vídeos, qualquer coisa que seja relevante para você. O objetivo desse Brain Soaking é pegar o ritmo de padrões, mesmo sem entender tudo. Isso é bastante importante, porque quando você está no início, com esse brain soaking, você acaba pegando palavras soltas e acaba acostumando o seu cérebro a ouvir essas palavras e a usar elas no seu dia a dia. Então isso aqui seria a nossa imersão, criar um ambiente de imersão através de músicas, vídeos no YouTube, séries, jornais, etc. A 7 ação prática que ele indica aqui é o significado primeiro, tá bom? Usar linguagem corporal e contexto, entender o que antes do como, igual aos bebês. Então aqui ele ilustra antes de você ir no dicionário buscar uma palavra, ver o significado de uma frase, jogar no chat GPT, que tal você entender através do contexto? Por exemplo, se você está assistindo uma série, é bem mais rápido. Se uma pessoa falar run away e ela começar a correr freneticamente, você sabe que ela está fugindo. Então aqui você não precisou buscar no dicionário para entender o que o falante quis dizer. Você associou ao contexto visual, à linguagem corporal. Então aqui a segunda ação prática é você focar no significado primeiro, tá? A terceira ação aqui que o Chris Lonsdale traz é o de começar a misturar. O que ele traz aqui? Se você sabe 10 verbos, se você sabe mais 10 substantivos, se você sabe mais 10 adjetivos, multiplicando eles, você consegue montar 1000 frases. A ideia dele é que seja criativo, busque a comunicação, não a perfeição. Cometa vários erros, tente se comunicar. É desse jeito que você vai construir a fluência de maneira mais rápida em até 6 meses. A quarta ação aqui é focar no núcleo, e eu considero essa uma das mais importantes ações que você deve fazer para aprender um novo idioma. E ela se resume totalmente em aprender as palavras mais frequentes do idioma.
Então, por exemplo, ele ilustra muito bem aqui, se você sabe 1000 palavras do idioma, por exemplo, o inglês, você entende 85% do idioma no cotidiano. Então, ao invés de você focar em palavras soltas ou palavras que não fazem sentido no dia a dia, foque nas palavras que são mais usadas no dia a dia. Poderia usar a caixa de ferramentas como exemplo, como diz isso? How do you say that? Ou eu não entendi, I didn't understand. Você poderia aprender pronomes, verbos comuns, pronomes, novamente, palavras de ligação, que seria "e", "mais", "porém", "porquê". E assim que você constrói um núcleo forte, uma base sólida, para se comunicar no idioma de forma confiante. A quinta ação é procurar um language parent. O que é um language parent? É encontrar um pai ou mãe de linguagem que cria um ambiente seguro para você errar. E ele ilustra aqui que existem 4 regras que um parceiro deve seguir, que é se forçar para entender você, para entender o que você está querendo dizer. Esse parente não corrige os seus erros, tá? Ele não corrige os seus erros. A correção acaba limitando a sua capacidade de ser criativo, limitando a sua capacidade de tentar falar as coisas. Então, ele não te corrige de cara. E ele usa palavras que você conhece, então a linguagem dele deve ser simplificada com palavras que você já conhece. E o mais importante, ele dá feedback de compreensão. O que é feedback de compreensão? Se você falar algo errado, tipo, você quis falar, eu não entendi, I didn't understand. Esse é o correto, mas você fala, I don't understand, eu não entendo. Mas você queria falar no passado. Então, ele poderia dizer, você quis dizer I didn't understand. I didn't understand. Então ele vai te corrigir de forma indireta, tá? E é assim que você aprende, é assim que nós, seres humanos, aprendemos quando éramos bebês. A sexta ação aqui, muito importante também, é copiar as expressões faciais, tá bom? Quando você copia expressões faciais, você também copia o jeito que os falantes nativos falam. Por exemplo, a movimentação da boca. Muitas pronúncias de um certo idioma dependem muito da posição da boca, da posição da língua. Então, você analisando bem o jeito que é falado, o jeito que eles se expressam, você aprende muito mais rápido, você aprende a emitir esses sons com muito mais facilidade. E a sétima e última ação que o Chris Lonsdale ilustra no seu vídeo, na sua palestra, é sobre a conexão direta. Ele diz que para evitar traduzir de cabeça, buscar palavras, por exemplo, fogo significa em inglês fire. Você vê que houve um tempo longo para você trazer o significado de uma palavra para outro idioma. Então, o que ele diz? Faça uma associação por imagem, tá? Então, por exemplo, quando você imagina uma imagem de fogo no seu cérebro, quando você imagina o som do fogo queimando ou o cheiro de algo queimando, você cria uma associação forte para trazer essa palavra rapidamente num contexto de conversação. Então, aqui é a sétima ação do Chris Lonsdale, que é trazer essa conexão direta, imagem, sentimentos, som, para transmitir palavras. E, gente, aqui está as minhas considerações finais. Então, um dos pontos altos do vídeo, né, é se o seu rosto doer, você está fazendo certo. Eu concordo plenamente quando isso aqui se trata de conversação, de você aprender a pronunciar as palavras de forma correta. O ponto polêmico do vídeo é a ideia de não corrigir erros, tá bom? Eu acredito que você não deveria seguir isso ao pé da letra, tá bom? Às vezes é importante você corrigir erros, até porque nós, seres humanos adultos, aprendemos de forma diferente do que bebês. Então, buscar entender e corrigir seus erros é uma boa maneira de melhorar o seu idioma, tá bom? E o meu veredito final, é realmente possível aprender um novo idioma em 6 meses? Eu acredito que sim, tá bom? Mas não fluência. Eu acredito que em 6 meses você consiga atingir uma fluência conversacional no idioma. O que é uma fluência conversacional no idioma? É o ponto em que você consegue se comunicar, entender várias coisas, ler alguns livros do seu tema, tá bom? De forma simples e sem pensar muito, tá bom? Mas haverá ainda muitas coisas que você não vai saber e tá tudo bem. Mas aquele inglês do dia a dia, aquele inglês de você viajar, conversar com outras pessoas, sair por aí, com certeza é totalmente alcançável em 6 meses, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal para me ajudar a crescer no YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.